Fala aí, galera botafoguense, trazendo mais um conteúdo para vocês aí neste domingo. Vamos falar aí um pouquinho a respeito daquilo que foi o jogo de ontem, né, diante do Corinthians. Um jogo onde fomos dominantes, totalmente dominantes no primeiro tempo e fomos totalmente dominados no segundo tempo. Vamos estar falando sobre esse jogo aí, valeu? Antes, porém, pedindo a você que deixe o seu like, que deixe seu comentário aí, se inscreva no canal. Sempre temos dito aqui que a gente sabe que o quanto isso é chato, toda hora tá tocando nessa tecla, mas porra, tem que ser assim. O YouTube não está entregando os nossos vídeos da maneira como estava entregando anteriormente. Então a gente precisa muito que você deixe o seu like, que você deixe seu comentário. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente, você é muito bem-vindo, valeu? Vamos estar falando sobre esse assunto logo depois da nossa vinheta. Então, galera, ontem o Botafogo começou de uma maneira avassaladora diante da equipe do Corinthians, um jogo em que a equipe, na minha concepção, se mostrou perfeita, um sistema defensivo sólido, um meio-campo, porra, mordendo ali, Alan e Nilton mordendo o tempo todo, tirando bolas, roubando bolas, o Montoro muito criativo, muito habilidoso, o Joaquim Corrêa fez um bom primeiro tempo, o time no primeiro tempo foi simplesmente excelente. Eu não diria perfeito, porque a perfeição não existe no futebol, mas foi excelente. Guardado aquele finalzinho de primeiro tempo, em que houve um molezinho ali da galera, e quase que o Corinthians empata o jogo. Tirando isso, o jogo foi sensacional para o Botafogo. Nós fizemos um shortzinho ontem no intervalo, e falávamos exatamente sobre isso. Sobre como o Botafogo dominou o jogo, como que o Botafogo mordeu, marcou em cima, aquela marcação alta, marcando a saída de bola. O time do Corinthians estava simplesmente atônito com a atuação do Botafogo. Era um primeiro tempo para termos feito pelo menos uns 3 gols. Devido ao domínio, devido ao massacre que foi, não um massacre no sentido de muitas bolas na área, do goleiro corintiano, né, o Hugo Souza fazendo muitas defesas difíceis, não foi isso. Mas foi um domínio total e absoluto do primeiro tempo. E nós dizíamos o seguinte nesse shortzinho que nós fizemos ontem: é preciso fazer com que esse domínio da partida se transforme em gols, porque a gente corre o risco de levar um gol e depois não conseguir sair dessa situação. Falamos isso ontem no intervalo. Quando veio o segundo tempo, ainda que nós não acreditássemos que o Botafogo pudesse fazer uma partida tão ruim, não foi diferente. A partida do Botafogo no segundo tempo foi simplesmente para esquecer. Eu tenho dificuldade, muita dificuldade de entender como que um time que faz um primeiro tempo tão perfeito consegue, no segundo tempo, cair tanto de produção. O Botafogo começou a perder o meio-campo, o Botafogo perdeu no ataque, o Botafogo não teve domínio de bola, o Botafogo não conseguia dominar a bola no segundo tempo. Por que esse tipo de coisa acontece? O que muda tanto assim na forma de jogar que depois de um primeiro tempo excelente, a coisa cai de maneira tão vertiginosa? Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu tenho dificuldade. E com todo respeito à equipe do Corinthians, a gente sempre faz questão aqui de respeitar as equipes adversárias. Mas hoje, o elenco do Botafogo é infinitamente melhor que o do Corinthians. E tem um agravante nisso tudo. Tem um agravante. Dorival Júnior entrou com um time misto. Um time que já não contava com Garro, um time que já não contava com José Martínez. Ainda ficou sem o Depay no primeiro tempo, sem Yuri Alberto, sem Mateuzinho, sem o lateral esquerdo lá, Biton, acho que é isso. Então assim, o cara entrou com um time misto, pelo menos 6 titulares dessa equipe do Corinthians não entraram no primeiro tempo. E o Botafogo não conseguiu aproveitar isso. Eu digo que com os titulares, o Corinthians ainda é muito inferior ao Botafogo. Com os reservas, nem se fala. E o Botafogo não conseguiu converter esse domínio territorial do primeiro tempo em gols. Conclusão, no finalzinho do segundo tempo, o Corinthians vai lá, faz um gol e poderia até ter vencido, porque teve outras oportunidades. John fez uma saída horrível, jogou a bola no pé do adversário, no pé do Memphis. Savarino deu bola no pé do adversário. Foi um fiasco o segundo tempo. Esse tipo de coisa precisa ser corrigida pelo David Ancelotti. E eu digo aqui, eu tenho gostado muito do trabalho dele. A gente já vê uma mudança substancial no time do Botafogo em relação ao treinador que saiu.
O time está muito bem. Temos peças excelentes. Eu tenho falado reiteradamente que o time do Botafogo não é ruim, o elenco não é ruim, o elenco está bom. Claro, se a gente for analisar, se analisarmos aí em relação àquilo que foi o ano passado, houve uma perda. Você perdeu o Luiz Henrique, porra, faz muita diferença. Mas assim, os jogadores que chegaram, porra, estão num nível mais baixo, mas dá para manter, porra. A gente perdeu um Almada, mas ganhou um Montoro. O moleque é excelente, porra, joga demais da conta. Perdeu o Luiz Henrique, o Arthur não está no mesmo nível, mas a gente ganhou ali um Arthur Cabral, que é um centroavante mais de área, não comparando com o Igor Jesus, longe disso, mas é um cara goleador. Penso que vai fazer mais gols com a camisa do Botafogo que o Igor Jesus fez. O Joaquim Correia é um bom jogador. Outros jogadores vieram, como o Danilo, que daqui a pouco vai estar entrando na equipe, vai estar dando ali a sua colaboração. Então o elenco não está fraco, o elenco está bom. Agora o elenco precisa aprender a matar os jogos. O que aconteceu contra o Vitória, em termos de oportunidades não aproveitadas, o que aconteceu ontem diante do Corinthians, não pode se repetir, pô. Não pode, porque lá na frente vai fazer falta. E foi isso que aconteceu ontem. Poderíamos estar hoje aí na 4ª posição com 2 jogos a menos. Isso seria fundamental para um time que quer ser campeão. Eu vejo hoje o Campeonato Brasileiro com uma distância muito longa, né? Uma distância considerável em relação ao Cruzeiro, em relação ao próprio Flamengo e até o Palmeiras, que ontem fez o seu papel dentro de casa vencendo a equipe do Grêmio. É isso que o Botafogo precisa aprender a fazer. Transformar o seu domínio territorial, transformar o seu fator casa em vitórias. E isso não está acontecendo. O Botafogo está há vários jogos aí sem perder. Isso é legal. Isso é um bom indicador. É um bom indicador. Mas precisa de algo mais para aquele time que quer ser campeão. Então, assim, terça-feira tem jogo pela Copa do Brasil, diante do Bragantino. Primeiro jogo no Newton Santos. Esperamos que o Botafogo consiga fazer uma vitória e uma vitória convincente, uma vitória com diferença de gols. Porque isso vai ser fundamental para o jogo da volta. O time do Bragantino está aí, eu não digo que bem na tabela, porque está em 4º lugar com 1 ponto a mais que o Botafogo, mas com 2 jogos a mais. Então, assim, o Bragantino não é uma equipe que eu confio. Aliás, nunca confiei na equipe do Bragantino para poder ir muito longe. Eu acho que é mais aquela coisa do cavalo paraguaio, que dá aquela disparada e depois, porra, começa a recuar porque não aguenta a pressão do campeonato. Eu acho que o Bragantino é mais ou menos isso aí. Galera, o fato é que o Botafogo precisa transformar domínio territorial em gols. Isso não tem acontecido. Contra o Sport Recife, vencemos por 1-0 com um gol no finalzinho, onde levamos um sufoco do Sport. Inadmissível isso. Contra o Vitória não conseguimos vencer. Ontem não conseguimos vencer. E isso lá na frente vai fazer muita falta. Que o Botafogo consiga não só o poder territorial, mas também finalizar mais em gol, fazer mais gols, porque isso está faltando à nossa equipe. Galera, obrigado. Se você chegou até aqui, um ótimo domingo para você. Deixa seu like, deixa seu comentário. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente. Já somos quase 1.400 e a nossa meta é 1.400 até o final do mês. Se você der essa moral, a gente chega lá facilmente. Valeu? Forte abraço, tamo junto e até a próxima.